Então, Ngavala Ngombe, Leludi, Nginganga Yawa. Mas como é possível a tua mãe vai te perseguir? Te nasceu, te criou. Hoje está onde estás, vai dizer que ele é a feiticeira. Hoje já ninguém consegue dizer a linhagem. Um cumbi. Nós lá onde nascemos chamamos cumbi. Significa sua linhagem, a tribo. É assim que devemos educar as nossas crianças. E também para identificarmos a linhagem, impede casamentos consanguíneos. Adiki meu kwela kiki. Ejo nangi dia kashi, mwenewe kashi. Onangi dia kashi, mwenewe kashi. O que quer dizer isso? Quem lida-se com um doente, quem toma conta de um doente, ele também é doente. Isso é a tradução. Qual é a lição moral que temos ali? A lição moral neste provérbio é para chamar a atenção que quando temos alguém que está a tomar conta de um doente, não pensamos que ele está saudável. Por causa de ver todos os dias o sofrimento de um doente que ele toma conta, ele também, a mente dele não está boa. Por isso que os mais velhos dizem, o langela o kashi, não é kashi. Eu vejo muita gente, ao tomar conta de um paciente, ele depois, mais tarde, também diz, epá, eu até já estou cansado. Sofrimento demais. Não refere mais do sofrimento do doente, mas agora ele que está a sofrer. Por isso, onangria kashi, não é kashi. Oka kombo que sagi, kafila honkolo. Oka kombo que sagi, kafila honkolo. Quer dizer que o cabrito associado morre numa corda. Essa é a tradução literária. Agora, qual é a moral? Tudo que é de sociedade, dificilmente há compreensão. Cada um quer ter a sua ideia naquilo que você, o negócio que tiverem a fazer. E mais tarde ou cedo, acaba-se com o negócio. O resultado, prejuízo. Então, é aquilo que se diz que a combo que é sangue, que a fila rancolo. Temos que prestar atenção quando estamos a fazer uma sociedade. Temos que analisar. Haverá entendimento nas sociedades, depois começa a haver a ideia, quando estão a desenvolver, há alguém que já quer receber a margem em relação ao outro. E se esqueceu que no início estavam juntos, criaram a sociedade. Então, quando há intrigas, acusação, porque ele que tira só, eu já nunca tirei nada mais. Então ali o negócio vai abaixo. O ariquata ne, kunungula hanjoshi, o akudigo muito ninguém betane. Quer dizer que o que está a lutar contigo ainda não consigo lhe vencer. Aquele que tiver apenas a apontar o dedo, você diz agora quer lutar com aquele, não é possível. É a mesma coisa que diz que qual é a lição moral? Vamos na lição moral disso. Você tem uma obra, começou a construir. Antes de chegar na viga, quer iniciar mais uma outra obra? É possível. Ou vai ter problema, acaba por não resolver nenhuma das obras e fica tudo empatado. Não tem resultado nenhum. E começam a dizer, aquele mais velho só começa, nunca terminou. Por quê? Porque você é atrapalhado, não analisa antes de fazer as obras. Então, os mais velhos levam nessas histórias. E depois dá uma atenção, que eles chamam, para as pessoas, no caso dos sobas. Aqueles sobas que não escutam. É jongana que é tangela. Bem, e ainda não estou jogando. Ongana que tangela e ainda no tujugupo. Quer dizer que o soba ou o rei que não é aconselhado anda com fezes
no seu chapéu. Por quê? Ele não escuta conselho, não valoriza alguém. Então, quando lhe verem com o chapéu sujo, deixa-o andar. Toma as decisões que ele toma, deixa-lhe andar. E você arrumado em rei, em grande chefão, então, enquanto já estás mal. Qual é a lição moral? Devemos escutar todas as opiniões e respeitar os outros. Aí você vai avançar. Agora, se arrumar, se disser que eu sou o único, não escuto o conselho até do meu guarda, é aquilo que os miúdos chamam de tapaiado. Então, nós temos que ouvir todas as opiniões possíveis. E aí vamos crescer. Porque neste mundo, cada um precisa um do outro. Eji kweshila kuku mkwenu walako. Kweshila kuku mkwenu walako. Quer dizer que pega daqui. Para dizer que pega isso, porque alguém que está lá. Se não existe alguém, como é que você diz pega aí? Então, quer dizer que pega aqui mkwenu walako. Qual é a lição moral? Quer dizer que para eu dizer, pedir ajuda, porque tem que existir alguém. Eu para ter uma ajuda, porque o Mano Afonso existe. O Diembo Dieto existe. Se não existe Diembo Dieto, eu vou chamar alguém para poder me ajudar? Não. E ali é onde vem outro provérbio que diz: o debata de câmbio gahulo. Aliás, o debata de câmbio soba, o gahulo tumine. Está vendo? O debata de câmbio soba, gahulo tumine. Quer dizer que a aldeia sem soba, qualquer coelho venha mandar. Qual é a lição moral? Quando falamos disso, o exemplo é abrangente nas famílias. Um lar que não tem autoridade de um pai, qualquer indivíduo, qualquer filho grita. Não sei se tem notado disso. É que acontece, mesmo nas empresas. Então, quando não há diretores, não há responsáveis que assumem o poder, qualquer indivíduo vai dar ordens. É de hanga mingongo waia, o hanga inema yue. E eu até uma vez fiquei assim, quando era criança, nunca me esqueci. Nós ríamos de uma nossa prima que era, até que a terra seja leve, só morreu esse ano. Morreu esse ano, não é só morreu esse ano, morreu esse ano. Era paralítica e nós ríamos. Mas ela depois é que tirou mesmo. Nunca me esqueci. Depois de eu crescer, comecei a dizer, mas a tia fulana tinha falado que hanga mingongo waia, ou hanga inema yue. O que significa isso? Oh. Quer dizer, quem fez a terra e os céus foi embora. Mas quem faz a deficiência está conosco a qualquer momento. É preciso saber isso. Não te rias de quem chora. Não te rias de um paralítico. Essa é a lição moral. Que também você pode, tarde ou cedo, tornar-se deficiente. Eu via, hanga mingongo, uaia. E você vai pensar, esse está me praguejar ou o quê? Não, é realidade. Quantos de nós acordam bem, mas até ao entardecer porque apanhou trombose? A vida aí. Então, hanga mingongo, uaia. Hanga inema yue. Temos que saber disso. O kalanga wandele guha. Sabe kalanga? A lagartice. Ou de kalanga, lagarto. Queria dar, mas quando chega em casa não tem nada. Diz que a lagartice, ou o lagarto, queria dar. Mas não tinha condições de oferecer nada ao sogro. Entrava, saía no quarto. Entrava, saía no quarto. Por quê? Porque não tinha nada. Mas a vergonha como mata às vezes, então. O kalanga wandele guha. Mas que a tula monza nem mãe. Então, muita gente, você vai à visita dele, ele tenta, ele começa a girar à toa em casa. O mano veio mesmo assim, não devia avisar. Mas por que então a mulher saiu?
Então saiu como eu até queria me encontrar. Eu, mano, não vivo visitar como tal, mas como estou de passagem. Aproveitei já vos ver. Mas a vergonha que está a acusar, dizer que, mano, não vai beber nenhuma gasosa na minha casa. Assim vai me falar mal. Então começa a ir, vai no quarto, ora gira, ora mexe no telefone. A mulher, então, João, vem da tua mãe, já veio do mercado. O teu tio veio. Mas por quê? É vergonha que ele tem porque não preparou nada para as visitas. Por isso, os provérbios têm uma grande importância na sociedade, principalmente a sociedade africana. E não só. A Bíblia é cheia de provérbios. Por que existe um livro de provérbios? Existe langueno, no tateno, para isso aí o um gongo. O que é negócio? Existe ou não existe? Está escrito na Bíblia. Orai ao teu pai e à mãe para que os dias sejam longos nessa terra. Aquele que não respeita os pais, e há um ditado que diz, quem não ouve conselhos não chega a velho. Os nossos filhos devemos transmitir conhecimentos, saber respeitar a velhice. O tuma ndengue, o tenguna. O tuma ndengue, o tenguna. Quer dizer que quem manda, quem orienta uma criança, deve esclarecer bem, porque senão comete erros. Qual é a lição moral disso? Quer dizer que se eu disser, vai buscar a carne e a faca, ele vai buscar a carne e a faca e vai te trazer a carne e a faca e mete embora ali. Ele não sabe qual é o objetivo da carne, da faca com a carne. Então tem que lhe dizer, esclarecer bem, que vai buscar a carne, corteja, mete na panela, com sal ou com jindungo, ou vai grelhar. Só assim que ele vai fazer, porque senão você diz, tira a carne, a faca, mete aí no prato. Você vai embora. Vai se encontrar mesmo conforme tirou e diz que já tirei. Tirou sim, está onde? Está aí no prato com a faca. Você não devia cozinhar. Diz, o pai não me disse para cozinhar. Então, é aí onde diz o tumandengue, o tenguna. É um cano de cota, mubola maso, como tem na mubola longa. Quer dizer que na boca do mais velho só apodrecem dentes e não problemas. Quantas vezes você vai fazer pedido, pensaria que o mais velho que não contribuiu naquele lote ou o dote que se dá, e você despreza, mas ele mete o casaco dele no ombro pronto a ir. Mas vocês já chegam lá todos, não falta nada, diz, olha, está embora completo. Vamos perguntar, não tem mais nenhum mais velho? Não, o mais velho está a vir aí, então vale a pena esperar. Porque se você não o fizer, o problema não vai ser resolvido. Ele não deu nada, e você levou os teus primos, porque esse que deu 50 mil, esse deu 150, os carrões aí, mas cano de cota, como bolo maso, como bolo é mulonga. Ele vai vir, vai falar. Hoje já ninguém consegue dizer a linhagem. Um cumbi, nós lá onde nascemos chamamos cumbi, significa sua linhagem, a tribo. Por exemplo, Nginpangonganungola. É a minha tribo, da parte materna. E também tem que conhecer a do pai, a parte paterna. Lucala Nondala. É assim, para você comparar. Mas já está até tu quiriquetu, a luinga loqueta. A luinga loqueta, tunde ku kahombo até ku Lucala ku Kwanza Norte. Aquela banda toda ali, pode ir a Mbaka, Cangola, sobe para Massango, você vai encontrar Gonga Angola, Luinga lá Ndala e tudo, não falta. E em Gonga Angola são parentes da família do Ngola Guilhuange.
Por isso é Ngonga, Ningola. Não quer dizer que vou lutar para ser rei, não. É só para decifrar como é que é necessário conhecermos a nossa origem. Eu chego a qualquer lado de Malange, você fala a minha tribo, vamos me dar fazenda, vamos me dar mulher e até, se for possível, já a responsabilidade de um soldado. Depende de onde a aldeia estiver, porque sou da linhagem X. É assim que devemos educar as nossas crianças. E também, para identificarmos a linhagem, impede casamentos consanguíneos. Geralmente que provoca situações difíceis nessas crianças doentias, devido a ser mesmo sangue. Por isso, é evitado logo de primeira, porque você sabe a sua linhagem. Não é para se manter, não, isso não dá. Porque tu não tem do cara com relengo. De celuloso, o sangue não é compatível. E não há moche. Por isso os mais velhos observam isso com cuidado. E mantêm os provérbios como ensinamento primário. O cadiringanga, o adiel, ela significa dizer que quem não chora de um feiticeiro, quer dizer que confiou a alguém. Imagine, eu tenho um tio, é o único tio que eu tenho, acaba por morrer. Choras dele ou não chora? E quando diz chorar, é enterrar. Não é abandonado, dizer que ele foi feiticeiro. Então, se foi feiticeiro e morreu, significa dizer que não posso tratar do óbito dele, porque está a confiar no outro tio. Cadiringanga dele. Este provérbio, várias vezes, moralmente, a lição moral que podemos tirar é que não devemos, ainda que a pessoa for porque foi assim, assado e cozido, depois da sua morte, devemos tratar como deve ser. Porque o que adianta você dizer que ele foi feiticeiro, não posso enterrar? E você também um dia quando morrer, te enterra ou não te enterra? E basta ser velho para ser feiticeiro. Você basta ser velho, numa família, quando começam a te ver, já está velho, ele é o feiticeiro. É jo mala de angua, marifanga na kuilafa mwene mbinda, mutunda no mazundu, mutunda no chupuco, mutunda yos. Quer dizer, no ventre de uma mulher, de uma mãe, sai todo tipo de homens, de pessoas. Mas agora, a mãe é que não tem culpa. A sociedade é que tem que educar. Ambe njokula aqui. Ongwa itambule konda ya dikuinha. Ngwa mwenye jane ya mãe itambula konda ya dikuinha atuana. Mas o kuinha atuana quando itambule konda ya mãe. Quer dizer que uma mãe pode tomar conta com o sofrimento de 10 filhos, mas os 10 filhos, nenhum poderá tomar conta da sua mãe. Isto acontece. Na realidade, e aqui em Luanda, há muita gente que nasceram bons filhos, educados, na correria de zungueira, o pai parece a vender no mercado, dos correios, a vender vai lá, peças de ocasião, polícia por baixo, de baixo a cima, e, enfim. Mas o filho, como é? Não é o filho, essa mãe do ministro fulano, sim. E outros filhos são levados ao beiral, forçosamente, porque não querem viver com a mãe. São lições que às vezes você lê os provérbios, é bíblico, você vê mesmo, não. Ou mudas, ou como é? Então, Gavarangombe, Leludi, Nganga Yawa. E muitos acusam os nossos velhos, as nossas mães, dizer que hoje é que está me perseguindo a minha mãe. Pô, mas como é possível a tua mãe vai te perseguir? Te nasceu, te criou, hoje está onde estás, vai dizer que ele é a feiticeira. E muitos deixaram a vida nisso. Então temos que saber, refletir.
Eu aconselho os meus amigos, meus companheiros, para que se inscrevam no Diambo Dieto. É um canal investigativo ligado à cultura angolana. Creio que devemos todos nós que estamos interessados para uma Angola sã, uma Angola conhecedora, uma Angola organizada, uma Angola desenvolvida em todos os aspectos. Então, devemos dar o nosso contributo a esse canal do Diambo Dieto. Diambo Dieto significa a nossa aldeia, é uma aldeia global, estamos, quer dizer, basta um clique, estás lá. Por isso, aos nossos companheiros, professores, médicos, jornalistas, etc., vários estratos, podemos participar no canal do Diambo Dieto, sem problema. Não perde nada.